Então, olá a todos. Bom dia. Realmente um bocadinho nervosa. Estou sempre em apresentações e em workshops, especialmente no que toca ao desfoco. Em particular neste hoje, não sei, está aqui qualquer coisa, eu acho que tem a ver com esta ideia que os médicos metem medo, vocês metem medo. E isto é uma das coisas importantes também, de facto, que é qual é que é a nossa relação com os contextos de saúde. Isto, os nervosismos já vão passar, está bem? Então, o meu nome é Rosalinda, eu sou fundadora do projeto Desfoco, um projeto que procura unir tudo aquilo que é a fotografia como forma de promoção do bem-estar. Fomos convidados a vir aqui hoje e não queria deixar de passar não só esse agradecimento, mas sobretudo aquilo que é a dificuldade que eu tenho vindo a ter nesta luta, que é a vida, como todos nós, não é? Como todos vós, mas sobretudo em fazer valer e fazer ser validado este tipo de intervenções e também em escalas e em formas de acontecer um pouco diferentes daquilo que tem vindo a acontecer até agora. Nesse sentido, ser convidada para vir a um congresso como este é de facto uma honra, daí a minha pilha de nervos, ainda por cima está cá o Totrips à tarde, é assim, aquela cena para mim. Mas pronto, vou-vos tentar então apresentar, por um lado, o nosso projeto. O projeto, apesar de eu ser fundadora, existem algumas pessoas que têm estado junto dele desde a sua raiz, mas é um projeto também que pretende recolher parcerias e estas relações. Também temos cá a plataforma Amplitude hoje, que é uma dessas parcerias, no sentido de facto, a nossa missão é promover a saúde mental, a saúde, fora de contextos formais, ok? Ok. Então, a arte, e temos vindo a falar sobre isto, e é curioso como em encontros destes, eu vou a congressos muito chatos, como vocês devem ir também, não é? E é curioso que esses estão cheios, às vezes são muito caros, e estes congressos que eu tenho vindo a vir desde 2012 ou 2014, que têm a ver com os contextos artísticos e com as práticas artísticas, curiosamente nunca têm plateias cheias. Mas todos nós sabemos, talvez não muito bem porquê, mas sabemos que a arte é de facto indispensável à nossa existência. O ato criador é algo que está connosco desde muito cedo e que nos acompanha não só de uma forma muito natural, mas também indispensável. E uma das razões é porque ela articula processos metacognitivos e também emocionais dos mais diferentes âmbitos, dos mais diferentes tipos. Então, para vos explicar, ou para tentar explicar-vos o que é que faz o desfoco, não muito diferente de outros projetos já existentes, a grande diferença é que nós trabalhamos através da imagem e da fotografia. E para isso, eu tenho vindo a aprender e tenho vindo a perceber que não há nada como experimentar para percebermos o que é. Então eu queria convidar a plateia a olhar para esta imagem, primeiro que tudo. E como se costuma dizer, a olhar com olhos de ver. E a notar as suas cores, os seus tons, os seus jogos de luz e sombra, as suas linhas, as texturas. Tentarmos estar alguns momentos com a imagem, entrar nela. Tentar descobrir ou perceber o que é que está nesta imagem, que objetos são estes, porque é que eles estão ali. A quem é que eles pertencem? Onde é que esta imagem foi captada? Por quem?
Quem é que fez esta fotografia? Quem é que está nesta imagem e não aparece na fotografia? Quem é que está neste espaço? E a pergunta final não pode deixar de ser: como é que eu me sinto quando vejo esta imagem? E eu gostava mesmo de vos convidar, mesmo sem microfones, a mandar uma palavra ou outra solta. Como é que vocês se sentem quando veem esta imagem? Primeiro que tudo, o que é que vocês conseguem ver nesta fotografia? Uma cadeira de rodas? Mais? Uma perna, uma bota, uma prótese, qualquer coisa ali esquisita se passa com aquela perna? Mais? Uma bolsa? Uma bolsa, almofada, nesta suposta cadeira de rodas. Os saquinhos de droga em cima da cadeira. Isto é para aliviar ali o ânimo da coisa. Okay. Onde é que vocês acham que esta fotografia foi captada? Onde é que estava? Onde é que é este sítio? Num átrio? Mais ideias? Um átrio, um centro-dia. Estamos só a mandar ideias, não é? Não há certo nem errado nestas coisas. Supermercado? E é interessante ir pensando também como é que nós chegamos à conclusão de onde é que estes sítios são, não é? Este chão, estas cores frias, estas linhas. Quem é que vocês acham que tirou esta fotografia? O próprio. Quem é o próprio? A pessoa que usa a cadeira. Nem toda a gente partilha desta opinião. Mas será o próprio, a pessoa que usa a cadeira? Será mulher ou homem? Mulher. Porquê? O pé pequenino. Reparem mais uma vez como o nosso inconsciente vai identificando algumas coisas, não é? Muitas vezes a almofada, os saquinhos da droga, a almofada, a bolsinha, o pé pequenino, ok? A ser o próprio ou própria que tirou esta fotografia, porquê que esta pessoa tirou esta fotografia? O que é que vocês acham? O que é que ela quis dizer? Está tudo mal. Falar de alguma particularidade, destacar alguma ideia. Acho que ela pode ter a prótese agora, já pode andar sem a cadeira de rodas. Não há uma prótese. Parece uma coisa feita com prótese. Diga, diga. Ia pôr o telefone no bolso e tirou. Tirou fotografia. Até porque as pessoas desta idade não tiram fotografias. Então, a partir desta exploração, e agora sim poderíamos continuar este debate, nós vamos nos redescobrindo naquilo que são as nossas ideias. E, sobretudo, também porque nós vemos o que é nosso espelho, vamos nos redescobrindo sobre quem somos e vamos entendendo sobre quem somos. Daí que a pergunta final aqui importa sempre perceber. Quando eu olho para isto e penso sobre o que está aqui a acontecer, quem é que eventualmente é esta pessoa, porque é que ela fez esta fotografia, eu penso sobre este tema e penso como é que eu me sinto em relação a ele. Eu sinto. Ok? Então, esta imagem foi tirada no primeiro projeto que eu desenvolvi de intervenção através da fotografia, que utiliza uma metodologia específica, que é o Photo Voice, e foi um projeto que foi desenvolvido ao longo de 3, 4 meses, 4, 5, com pessoas mais velhas, com mais de 80 anos, residentes num lar na zona de Óbidos, uma zona bastante rural, que apesar de estar no litoral oeste do país, acaba por estar muito isolado.
E eu estava particularmente interessada, não só em finalizar a minha tese de mestrado, tinha que implementar um projeto, mas também, de facto, e falava-se há pouco, não é? Nós sairmos de nós, enquanto técnicos, enquanto investigadores, e colocar o centro da ação nas pessoas com quem realmente queremos intervir. Então, a minha principal ideia era entender, ok, nós andamos aqui sempre com a mania que sabemos o que é importante para pessoas que vivem em lar, mas, na verdade, eu faço lá a ideia do que é ter 80 e tal anos, não saber ler nem escrever, viver numa zona mais isolada do país, muito ligada à agricultura, onde nunca teve grandes acessos a práticas culturais ou artísticas, ou até mesmo à reflexão e ao pensamento consciente. O que é que estas pessoas consideram quando chegam a um lar que é importante para elas? Okay? E foi isto que elas fizeram através da fotografia, neste processo que vai durando em sessões semanais, em que é ensinada algumas técnicas bases de fotografia e as pessoas vão aprendendo não só a usar a fotografia como captar aquilo que lhes interessa, mas para falar, comunicar, externalizar aquilo que está dentro delas de uma forma consciente e intencional. Curiosamente, esta senhora tirou esta fotografia porque ela falava muito sobre esta ideia do que eu nunca pensei vir a fazer isto. E o quão importante e impactante para ela estava a ter, para já, uma pessoa extremamente sociável, nunca participava em atividades porque achava que não era capaz. Por outro lado, de facto, esta ideia de polar vai-se para morrer. E esta possibilidade de aprender algo novo, de que dá para aprender algo novo, que dá para explorar essa competência, e mais do que isso, que dá para falar e chegar a conclusões através disso, era muito impactante para ela. E para ela e para o grupo não era muito grande, não foi possível na altura, mas quis-vos deixar então aqui com esta sensação do que é possível fazer e, no fundo, como ela olhava para os pés e para aquela cadeira de rodas que normalmente a limitava, e a fotografia passa a ser um mote, um motivo para ela sair daquele lugar, este lugar onde ela estava sempre sentada, e começar a ir à procura de respostas aos tais desafios que nós deixamos de semana para semana. Ok. Então, está complicado, não é? Eu logo vi que isto ia-me falhar. Só para vos enquadrar um bocadinho, do que é que nós estamos a falar? No fundo, da importância de processos não formais de aprendizagem, ou seja, já há muito tempo que na educação se compreendeu que nós aprendemos mais fazendo do que ouvindo. E no fazer e no estar em contacto com as coisas, com as pessoas, nós vamos interagindo com o meio, existem aprendizagens que decorrem naturalmente aí, que são muito mais significativas. E mais do que isso, entra aqui também uma coisa que para mim particularmente interessa, que é, e nós falávamos, a Raquel falava também, não é, desta questão da saúde mental, da saúde em geral, do acesso às coisas. Eu trabalho, o projeto não é ainda a tempo inteiro, eu trabalho numa equipa de rua, sou psicóloga também em contexto clínico, e na equipa de rua, por exemplo, o quão desgastante é, todos os serviços neste momento que existem à nossa volta estão a falhar. Não dão resposta, ela não existe. Eu adorava saber como é que manda alguém para a casa do telhado, porque está fora de questão. Há consulta de psiquiatria e não há mais nada. Então, para mim, é como que uma missão proporcionar ou ajudar a proporcionar espaços em que nós possamos estar em contacto connosco próprios e com aquilo que nos rodeia, trabalharmos a nossa saúde emocional. Para quê? Para podermos verdadeiramente traçar um caminho pela liberdade. E isto vem, sobretudo, eu falo aqui noutros nomes, mas de Paulo Freire, não é? Este pedagogo que vem do Brasil e que nos traz reflexões incríveis sobre como o verdadeiro caminho para a liberdade, para uma verdadeira ação participativa pela defesa de mim próprio, acontece através do pensamento e da reflexão. Para além de mais, proporcionar momentos de segurança, proporcionar e facilitar o desenvolvimento da autodeterminação e também da relação humana e da empatia e da tal humanitude que nós vamos falando sobre isso. Ok, eu vou tentar não me esticar, falta-me aqui o... Se desse para pôr o relógiozinho ali no canto, como estava há pouco. Mais uma coisa, se vocês sentirem necessidade, podem ir dizendo alguma coisa. Ok. Passando à frente.
Então, através da arte, nós sabemos que podemos encontrar espaços libertadores das emoções e os artistas sabem há muito, muito tempo. E, aliás, isto é falado também no contexto de saúde há muito, muito tempo. Porque é através desta interação, não só com a obra de arte, mas com o processo criador, que eu me vou redescobrindo através dos problemas que vão surgindo, através de estar em contacto real com o que está a acontecer, através da procura de soluções, através da identificação, tudo e mais alguma coisa que vai acontecendo nessa criação. Como eu dizia, os artistas sabem-no há muito tempo. No contexto da fotografia em especial, nós já vamos aqui, este senhor, primeiro que aqui aparece, o Diamond, já em 1839 tinha aparecido há 3 meses os primeiros processos fotográficos, ou há poucos meses os primeiros processos fotográficos. Ele leva a fotografia para um contexto de internamento psiquiátrico nos Estados Unidos, em que não só ele acreditava que era pertinente e que se conseguia, que havia estados mentais que eram possível ser fotografados. E então fotografava os rostos e os retratos das pessoas que tinham em tratamento, mas também mostrava, e havia uma primeira possibilidade da pessoa se relacionar com a sua imagem numa fase ativa da doença. Este outro senhor, o Kirkbride, traz a chamada lanterna mágica também. Ele projetava imagens que se acreditam. Ele tinha ali uma ideia de relação, de que havia uma possibilidade de cura através da projeção destas imagens que falavam sobre, sabe-se lá o quê, eram imagens bem estranhas, mas que o paciente interagir com aquela projeção se transformava de alguma maneira. O próprio Darwin, na importância que ele dava à gravação de expressões emocionais como reflexo de algo que estava lá, mas principalmente a partir dos anos 70 começamos a falar então de fototerapia e do uso da fotografia de uma forma consciente e intencional como facilitadora da transformação de processos emocionais, dos quais realço estes nomes, mas ainda viva está a Judy Weiser nos Estados Unidos e que é a grande, grande referência desta área e que talvez mais publicações tem. Porquê a fotografia? Não diferente, atenção, não é mais nem menos do que qualquer outra linguagem artística. Para já é aquela que eu me identifico, porque eu das outras não percebia nada. Aliás, eu achava no mestrado que não tinha sequer potencial criativo nenhum, que é uma ideia que nós achamos, não é? Os artistas já nascem artistas, e se calhar alguns sim, mas de facto todos nós temos potencial criador. E já dizia o Carl Rogers isso também, não é? Enaltecia, como também falava a Raquel, está dentro de nós. E quando nos são dados espaços de segurança efetivos, espaços seguros de sermos quem somos, naturalmente nós começamos a criar. E quem trabalha nestas áreas vê isto acontecer, não é? Dá-se ali há ali um sem número de condições que parecem mínimas, mas são fundamentais, de repente estão garantidas e coisas começam a acontecer extraordinárias. Então, porque a fotografia, qual é que é a diferença? Além de ela ser, de uma forma muito física, um objeto de memória e de espelho e de discurso, ser passado, presente e futuro ao mesmo tempo, porque ela já foi tirada, mas ao mesmo tempo eu estou a vê-la neste momento e ao mesmo tempo eu estou a refletir nela algo que ainda está para vir. A fotografia tem uma coisa muito peculiar, ao contrário de outras linguagens, que é, como dizia uma professora minha, tem um chinesinho lá dentro e torna aquilo tudo automático. Então, a câmara fotográfica torna-se um meio muito acessível de trabalhar com públicos, porque, de facto, qualquer limitação, e há projetos feitos com pessoas com cegueira, por exemplo, com jovens, com limitações cognitivas, com velhotes, com 80 e tal anos. É fácil, é perceber que a máquina não cai e carregar no botão. E, a partir daí, há uma facilidade muito maior em explorar aquele mediador. Está aqui meio trocado, mas outro exemplo de exercício, não é? De como é que eu me posso redescobrir na fotografia é isto. Eu faço uma pergunta, pode ser como eu me sinto hoje, por exemplo, pensem vocês. Como é que eu me sinto hoje? Como é que foi a minha semana? Como é que está a ser o meu mês?
O que é que aconteceu ontem ou no dia anterior? O que é que me anda a apoquentar? Como é que eu acordei hoje de manhã? Foi fácil, nem por isso. Dormi bem, dormi mal, tomei um pequeno almoço. Apanhei trânsito no caminho daqui ou não. Estive descansadinha ali no coffee break ou foi mais complicado. Então como é que eu me sinto hoje? E eu posso olhar para uma imagem e, por exemplo, escolham vocês. Cada um dentro de vocês. Se eu vos pedir para escolherem uma imagem que reflita, que fale deste estado emocional em que se encontram hoje, qual é que vocês escolheriam e porquê? Então, entendermos que a fotografia, de facto, é um ritual que está na nossa sociedade. Nós temos imagens desde sempre, nós vemos em imagens, nós pensamos em imagens, nós sonhamos em imagens. Ela está connosco a todo momento e ela é praticada, principalmente com a tecnologia que nos permite hoje em dia, é praticada de uma base diária por quase todos nós. Mas ela é muito mais do que esse ritual, diz a Susan Sontag. Ela é uma defesa contra a sociedade e uma ferramenta de poder. Tentar-vos trazer um pouco de quais são as possibilidades de intervenção. Consideremos então, primeiro que tudo, o que é uma atividade terapêutica. É tudo aquilo que nós fazemos para promover o nosso bem-estar, para nos sentirmos melhor, mas há aqui um detalhe que é especialmente relevante. Eu sabia que ia ter problemas com este tom. Isto não há hipótese de o fazer. Ok. Que é ela ser intencional e haver objetivos claros e definidos. Ou seja, eu faço aquela atividade, eu sei como é que eu estou antes e eu sei o que é que vai acontecer depois. Sei? Imagino. Então, dentro desses vários âmbitos de intervenção através da fotografia, tal como nós temos uma grande diferença entre o que são artes terapêuticas e arte-terapia, também o temos na fotografia. Começamos com a fototerapia, ou seja, o uso destas técnicas e destas metodologias de intervenção em contexto clínico de psicoterapia, do qual, mais uma vez, a Judy Weiser é um dos grandes nomes e que também, de alguma forma, valida e estrutura todas estas ideias e consegue mostrar como é que nós podemos intervir com os clientes em contexto terapêutico. E divide o tipo de exercícios que se fazem, ou seja, através de fotografias captadas pelo próprio cliente ou no uso de fotografias já feitas, onde o cliente aparece, na produção de autorretratos, a irmos buscar os álbuns de família, que também é muito interessante no contexto terapêutico de ser usado, e também nesta forma de projeção ou elicitação através de uma imagem já criada por alguém. Esta imagem eu trouxe com a autorização de uma paciente minha, no contexto clínico, por exemplo, e ela falava aqui sobre o que é que... Eu pedi-lhe uma imagem que descrevesse o que foi para ela a psicoterapia. Isto foi na última sessão, da penúltima para a última. Então, vocês imaginem, não é? Quando alguém me faz esta pergunta, então, olha lá, se conseguires, faz uma fotografia, o que é que achas deste desafio de experimentar fazer uma fotografia que fale sobre o que é que foi o teu processo terapêutico? O que é que significou isto para ti? Logo aí eu tenho que entender a pergunta, compreender qual é que é a intenção desta pergunta, começar a pensar sobre ela, o que é que foi para mim o processo de terapia, o que é que mudou, o que é que não mudou, quais foram as dificuldades, quais foram os pontos de sucesso, que transformação é que foi acontecendo. E depois disso, quando eu começo a refletir sobre tudo isto emocionalmente, internamente, como é que eu posso externalizar e comunicar isto? Então estão aqui envolvidos múltiplos processos para a construção de uma única imagem. Noutro âmbito, temos a fotografia terapêutica, já sai do contexto clínico, e é isso que nós fazemos muito no Desfoco, proporcionamos workshops e esperamos vir a proporcionar cursos abertos à população em geral, pessoas que, por uma ou outra razão, tenham psicólogo ou não, tenham psiquiátrico ou não, o que for, querem propor-se a estarem consigo próprios e descobrirem-se neste tipo de intervenções não formais. Então, a fotografia terapêutica
está definida como tudo o que nós fazemos usando intencionalmente a fotografia como forma de promover o nosso bem-estar, o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento. Pode ser feito de forma individual, em grupo, com ou sem mentoria, não tem que haver psicólogos, mas que de facto nós conseguimos perceber que tem um benefício terapêutico e que essa é a intenção desta ação. Okay? Eu trouxe esta estupidez desta fotografia, não sei porquê, mas para perceberem, não é que, por exemplo, eu mostro-vos isto a vocês não diz nada, mas aqui está quase a minha vida toda, nesta fotografia e nesta imagem. Estão processos de luto, estão processos de crescimento, está uma tentativa de garra e força para o que vem a seguir, okay? E pensar e construir esta imagem às vezes são semanas de reflexão. Existem poucos projetos em Portugal, e isso foi também uma das razões pelas quais eu quis montar o Desfoco, para dar alguma dignidade e validade, mas também rigor técnico àquilo que acontece, de fotografia terapêutica, embora em Espanha, no Reino Unido, em Itália, faz já muita coisa e a população está muito aberta a este tipo de ações. E aqui falamos para o público em geral, podemos trabalhar especificamente com algumas vulnerabilidades, mas não é esse o intuito, não é estar focado no problema e na doença, mas sim no crescimento e no desenvolvimento per si. Noutro âmbito de atuação, nós temos de facto, quando já começamos a usar a fotografia como forma de provocar mudança social. E aqui entra, por exemplo, a metodologia PhotoVoice. Qual é que é esta diferença? Enquanto na fotografia terapêutica pode ser em grupo também, mas os objetivos são a mudança individual, esse é o objetivo. Neste tipo de ações comunitárias ou participativas, os benefícios individuais espera-se que aconteçam, a partir das pessoas saem de lá a sentirem-se melhor, mas o grande objetivo é facilitar a capacitação daquela comunidade para se transformar a si própria. E volto a dizer, aí entra especificamente a metodologia PhotoVoice. Em Portugal temos a Foz e o MEF principalmente a fazê-lo, de formas muito diferentes. A Foz concentrada, lá está, nestes benefícios de empoderamento. O MEF, que é um movimento de expressão fotográfica, um pouco ao contrário, ou seja, o intuito é a produção artística e percebe-se que os benefícios terapêuticos acontecem, todos eles são válidos, e deixo-vos aqui, lá está, alguns resultados do tal projeto feito com pessoas cegas. Só falar-vos um pouco do PhotoVoice. O que é o PhotoVoice? Eu tentei na altura implementar a forma mais tradicional possível desta metodologia. Ela nasceu nos anos 90, não foi inventada por mim, e tem uma estrutura muito própria e muito lógica e pensada, precisamente, lá está, para criar estes processos de facilitação, não só de descoberta, mas de expressão, de comunicação. E, sobretudo, há uma coisa muito importante no PhotoVoice, que é... pretende-se que estes resultados, de uma forma ou de outra, por decisão do grupo, mas que cheguem não só à comunidade, mas às pessoas que tomam decisões. Ou seja, é mesmo uma ferramenta onde as pessoas aprendem a fotografar, aprendem a falar através da fotografia, mas mais do que isso vão refletir e pensar sobre os problemas dessa comunidade, vão tentar identificar aqueles que estão mais emergentes no momento e vão também propor soluções. E esses resultados devem chegar a quem toma decisões, para que se tente proporcionar realmente uma mudança na comunidade. Os objetivos, sobretudo, aprender a captar imagens, aprender a falar e pensar sobre isso, mas o grande objetivo desta ferramenta é a da mudança social, muito dentro daquele registro de Paulo Freire e também do Teatro do Oprimido, que falei ali atrás. Só para vos mostrar algumas imagens que foram captadas na altura, por alguns dos participantes, e como nós vamos falando nestas imagens de nós próprios, mas também sobre o que é ser velho e viver num lar e ter 80 e tal anos e estar para ali, achar que vamos só esperar por morrer. Então, obviamente, uma das coisas que se percebeu foi que os espaços são importantes, mas mais que tudo são as relações, são a família, é a memória e é a saúde. Tanto que as camas eram um lugar frequentemente fotografado.
Obviamente o passado está sempre muito presente, mas o que se notava era saúde e relações. Relações com quem? Com os familiares, os que estão presentes, os que não estão, e com a equipa. E com os outros pares que também lá estão. Era só o âmbito. Pronto, só para passar aqui depois um âmbito ainda mais amplo. Temos aquilo que sempre se fez, não é? Fotografia documental, fotojornalismo, cocriação, são formas de nós intervirmos de alguma maneira com a sociedade tipo toda, idealmente, através da fotografia. Então trouxe aqui alguns exemplos. O Sebastião Salgado, obviamente, quem conhece sabe que o trabalho dele tem uma componente muito séria de contar e mostrar o que está a acontecer no mundo e pôr as pessoas a pensar sobre isso. Temos também, um bocadinho atrás, o Mário Cruz, que é um português que está ligado a um projeto que é a narrativa, em que trouxe ali uma fotografia também documental. E temos, por exemplo, estes outros senhores que são exemplos de trabalhos, muitas vezes em co-criação com pessoas não artistas, onde dessa relação nascem outras coisas. Atrás tínhamos também uma fotografia do João Silva, que é de Braga e que fez um projeto também com o Álio, que é uma pessoa cega, e que lá está. Quem os ouve falar sobre a experiência que tiveram neste processo era suposto ser algo mais parecido com a fotografia documental, onde o João era o fotógrafo, e de repente é um processo de cocriação onde da relação emerge um conhecimento muito mais amplo do que aquilo que se estava à espera e quase que é mais terapêutico para o fotógrafo do que para a pessoa que era para ser fotografada em si. Ok. Pronto, e são estes os âmbitos, mais ou menos, isto é uma divisão proposta por mim de intervenção através da fotografia, ou formas que nós podemos usar a fotografia para trabalhar estas questões do bem-estar, sempre aqui numa lógica mais participativa, mas não tem que o ser, ok? Passando à frente. Mas queria, sobretudo, deixar-vos esta ideia. Cada um de nós é dono da nossa própria vida e devemos ter espaços seguros para pensar sobre ela e para refletir sobre ela. E nem todos nós tivemos acesso a estes espaços. Tenhamos tido ou não, de repente é fácil compreender, acho eu, e eu espero ter-vos deixado com esta experiência, que um ato fotográfico não é só chegar ali, pode ser, e tirar e carregar no botão e tirar uma fotografia, mas pode ser muito mais do que isto. E realmente ele implica pensar, olhar, observar, eleger, refletir, discutir, às vezes diálogos internos de grandes debates e discussão, decisões, composições, edições, eventualmente, e depois a própria partilha com o outro. Há um diálogo que acontece e que ele pode ser extremamente rico, mas mais do que isso, pode ser de novidade, pode ser de abrir novas perspectivas, de descobrir novas opções e, tal como se quer em processos terapêuticos, diria eu, de estarmos com o que quer que seja que a gente está a sentir. Perceber que é ok e podemos estar com a raiva, podemos estar com a tristeza, podemos estar com o que quer que seja e aprender a nos relacionarmos com isso de uma forma mais adaptativa e mais em paz, diria eu. Okay? O desfoque é, então, este miminho que tento desenvolver com a ajuda de pessoas que me têm apoiado desde o início, o Tomás Emílio na parte do design, o Filipe que está aqui hoje, outras pessoas, amigas e outras novas descobertas que fui encontrando entretanto. Quais são os nossos grandes âmbitos de atuação? Por um lado, vender workshops e cursos ao público em geral, que proporcionem estes tais momentos de contacto consigo próprios e de eventual transformação. Portanto, são as ações de fotografia terapêutica e que planeamos até, por exemplo, o autorretrato, como poderão ser desenvolvidos também sem ser em grupo, e o autorretrato já fizemos o workshop, temos planeado cursos com a Tiraolhos, que é outra associação incrível de fotografia analógica, mas que, por exemplo, pode ser um processo individual de acompanhamento e de mentoria, com jovens no desenvolvimento de competências socioemocionais, com a amplitude na intervenção com os cuidadores,
esse é sem dúvida um dos grandes âmbitos. Outro é o de dar formação a técnicos, porque de facto não é preciso de todo ser psicólogo para fazer estas coisas, mas é importante nós termos uma noção grande do que é a saúde e a doença mental, porque nunca sabemos com quem é que vamos trabalhar, e também quais são as técnicas que realmente são facilitadoras e as condições e os detalhes que ajudam a que tudo se torne mais fácil. E, por outro lado, aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é a intervenção com comunidades, dependendo daquilo que vamos trabalhar, daquilo que são as necessidades, daquilo que possa fazer sentido, haver este desenvolvimento de projetos mais ou menos alongados no tempo. E, no grande plano de suporte e divulgação de tudo isto que tem a ver com a imagem dentro das práticas artísticas, com a imagem e fotografia, como forma de autodescoberta. Lá está. Ok, então, já estou a chegar ao fim. Com as imagens, de facto, com a arte, nós não conseguimos ficar estáticos, nós sentimos. E é em contacto com as artes, com o sentir, com as emoções, que nós mais nos podemos desenvolver. Portanto, talvez mais do que nunca, se hoje parece que temos mais acesso que nunca tivemos antes a tanto conhecimento, a tanta informação, a tanta necessidade e urgência de estarmos em relação uns com os outros, a arte pode ser então esse caminho, essa proposta, não só de estarmos bem, mas nos livrarmos das práticas dominadoras, de conseguirmos ser todos ativos por caminhos mais livres, mais dignos, mais respeitadores do outro, mas também de mim próprio. E pronto, olha, é um bocadinho por aí. Finalizando, queria deixar-vos esta proposta, dentro desta lógica, não é? Falámos aqui um bocado do processo. Estava ali escondido naquela primeira imagem, a doença e o envelhecimento, como é que eu me sinto, como é que eu vou andando. Por que não propor-vos fotografarem hoje, quando saírem daqui, para o almoço, ou não, no vosso próprio espaço, no vosso próprio lugar. Por que não tentar captar uma imagem que fale de forma mais direta ou mais metafórica como é que eu me sinto hoje. Ok? E pronto, acho que está tudo mais ou menos. Ajuda-me aí em cima. Obrigada. Está aqui para mim. Correu muito bem? Sim. Eu costumo ser muito mais eloquente, vocês é que não têm. Então, se é mais do que isto, meu Deus, ainda vez eu ia ficar aqui a morrer. Abrimos então a sessão de perguntas. Pode ser. Quem é que tem perguntas? Sempre um primeiro corajoso. Neste caso, uma corajosa. Olá, viva. Eu gostei muito da apresentação. Uma coisa que me interessa sempre muito na fotografia é precisamente o autorretrato e as questões de percepção sobre nós próprios, não é? Porque muitas vezes a imagem, também no retrato, não só no autorretrato, não é? Que nós vemos, não é necessariamente aquela que nós achávamos que ia resultar. E eu acho que no autorretrato temos que estar muito mais conscientes precisamente dessas questões, de como é que eu me sinto, o que é que eu quero transmitir, e se calhar no retrato deixamos nas mãos do fotógrafo que ele encontre o mood certo para a fotografia. E eu gostava de perceber também em termos terapêuticos como é que essa percepção do paciente se altera vendo-se como objeto fotografado e como entidade que escolhe e tem agência sobre o que quer transmitir. Que eu acho que são duas dinâmicas bastante diferentes e, em termos terapêuticos, gostava de perceber como é que isso funciona. Obrigada. Obrigada também, excelente questão, até porque, de facto, o autorretrato é uma coisa muito específica e pela qual eu tenho um grande carinho. Atenção que eu não trabalho
fototerapia. Eu não sou arte-terapeuta, uso algumas das técnicas em contexto clínico quando faz sentido. Mas se eu, por exemplo, eu sou das Caldas, dou consultas no Bom Barral, se tem alguém da ESAD que é ilustrador, eu não vou usar, se calhar, a fotografia, vou usar o desenho ou a própria ilustração, não é? Então, eu vou utilizando em contexto clínico algumas técnicas, mas eu não faço fototerapia, porque não sou arte-terapeuta e isso, vocês têm mais ou menos uma noção, implica outro tipo de competências e desenvoltura enquanto técnico. No contexto terapêutico, o autorretrato é uma cena só incrível. Muito embora eu tenha sempre dificuldade, porque para mim, a partir do momento em que é a pessoa que faz a fotografia, tudo é autorretrato. Okay? Porém, quando queremos trabalhar especificamente o autorretrato, e nós tivemos a primeira experiência, o Desfoque é um projeto relativamente curto, em termos de nasceu há 3 anos. E nós, lá está, temos imensa dificuldade em vender estes cursos e estes workshops, porque nós em Portugal ainda não temos esta cultura de ir à procura, o que é que eu, no meu dia-a-dia, isto é a minha luta como psicóloga, sair da consulta, o que é que eu posso fazer? Como já percebi que é importante ir ao ginásio, eu não, claramente, mas como a maioria das pessoas já percebeu que é importante ir ao ginásio e correr para tratar da sua saúde física, o que é que nós podemos fazer para tratar da nossa saúde mental numa base diária, ou pelo menos rotineira? Então, temos tido alguma dificuldade em vender, mas um dos cursos, dos workshops que há de vir a curso que conseguimos foi o do autorretrato com a Sofia Silva. A Sofia vem da Tira-Olhos, que é de uma associação de fotografia experimental, portanto, muito focada na analógica e na fotografia lenta. E isto traz-nos logo aí, quando nós trabalhamos com a analógica, um novo input, logo. Lidar com o não ver imediatamente a fotografia, o ter que esperar, o estar tão envolto nos processos de edição e revelação, logo aí é uma loucura. Mas nós fizemos uma versão para o Desfoque deste workshop de autorretrato. Eram 6 pessoas, foram 6 temáticas completamente diferentes. E o que nós fizemos foi 2 dias, aos sábados, uma primeira sessão o dia todo, a Sofia falou sobre o seu trabalho, porque o trabalho dela enquanto artista é só autorretrato e é uma loucura. Ela falou sobre o trabalho artístico com esta componente forte, ela usa de forma muito intencional por sua... ela é uma autodidata no que toca a esta questão de terapêutica, ela passou por muitos processos de terapia, passou por processos de terapia muito diferenciados, mas faz isto sempre de forma intencional. Então ela passa isto, fala sobre a técnica também, porque há coisas específicas depois quando nos estamos a retratar a nós próprios, na questão do uso da máquina, e lançámos as pessoas durante a semana a fazerem o seu trabalho de forma completamente livre, com muito poucas indicações. E apareceram trabalhos incríveis, e todos eles trabalharam questões específicas. A autoimagem, sim, foi uma pessoa. Todas as outras trabalharam outros aspectos que naquele momento estavam a sentir que eram importantes. Então, sei lá, como responder a isto? Nisto é sempre muito participativo, portanto não tenho tanta experiência do ser retratado. Sim, é bonito. Eu trabalhei 7 anos neste lar, nesta instituição, e fotografava muito as pessoas com quem trabalhávamos. E sim, é bué de giro, é muito bonito ver aquela fotografia e está bonita no final. Eu brincava sempre muito com eles, que eu tinha um poder mágico de os pôr bonitos, e realmente, às vezes com 80 e tal anos, ou 90 e tal, olhar para a fotografia e gostarmos-nos de ver é impactante. Mas participar no processo de criação é muito mais do que isso. É de facto reconstruir a forma como nos vemos. É ter essa possibilidade, pelo menos. Não sei se respondi à tua questão. Acho que temos que terminar por aqui, Rosalinda, mas eu vou repetir isto várias vezes. Encontrem a Rosalinda lá fora, falem com ela, que ela é maravilhosa, ok? Acho que lá fora, menos nervosa, vai estar tudo ok, não é? Portanto, está tudo ótimo. Uma salva de palmas, por favor.